A igreja está tão atrasada em relação às inovações tecnológicas que acontecem à nossa volta, às vezes até negando que estamos vivendo em um mundo em transformação? Quando eu falo em Big Data, Internet das Coisas e inteligência artificial para alguns pastores e líderes de igrejas, os mesmos chegam a se arrepiar. Desconhecimento do assunto? Pode ser, mas eu creio que nós, no meio evangélico, ainda não estamos preparados para discutir tecnologia em alto nível. Lembro-me que certa vez, antes da pandemia, eu conversava com um pastor sobre um dado bastante interessante que me foi passado num curso de inovação. Este dado dizia que 50% das pessoas na nossa sociedade estão se comunicando via redes sociais. Lembrando, antes da pandemia. Ele achou isso um absurdo, não concordava e que isso iria levar as pessoas a uma desvalorização das relações sociais presenciais. Concordei com ele, mas tive que afirmar que esse era um dado científico, ou seja, é uma realidade na nossa sociedade. Não podemos negar isso. Isso que eu nem cheguei a falar que esta década que estamos vivendo é a década onde mais iremos ver o crescimento da tecnologia nas áreas da biotecnologia, nanotecnologia e robótica. As pesquisas na área da biotecnologia estão em um grau tão avançado que médicos já presumem que a média de idade da população mundial passará dos 100 anos até 2030. Em alguns laboratórios, cientistas já utilizam linguagem de programação para editar o genoma humano e substituir células doentes por células saudáveis. Sim, isso já é possível. Até o ano de 2030, teremos robôs substituindo a mão de obra humana na maioria dos trabalhos braçais. Isso sem falar em carros autônomos, que já se tem previsão para ser a maior parte da frota mundial até 2040. Dentro dos laboratórios das nossas faculdades, existem pequenos gênios hackeando toda a nossa forma de pensar, processar e agir. A palavra do momento é inovação. Transformar processos antigos, arcaicos e rígidos em algo fluido, que pode se alterar conforme muda o desejo da nossa sociedade. Vou propor aqui um exercício de imaginação, esdrúxulo, mas que pode ser realidade num futuro próximo. Imagine que tenhamos um robô que armazene todas as notícias importantes da semana em um único banco de dados. Posteriormente, uma máquina de inteligência artificial acessaria esse banco de dados e cruzaria esses dados com os comentários dos membros das igrejas nas redes sociais. Por último, ele cruzaria toda essa informação com a Bíblia e teria condições de gerar um sermão que fosse pregado por um robô no domingo à noite. Aos nossos olhos, isto é um absurdo, mas tecnologicamente é possível. É óbvio que neste exemplo que eu dei, desconsidero totalmente a ação do Espírito Santo na vida da igreja, atuando através da palavra ministrada aos domingos. Mas é isso que precisamos, buscar a direção do Espírito Santo, não é mesmo? O nosso tempo deve ser dedicado a estudar a palavra, buscar a direção de Deus e orientar o rebanho, e não fazer coisas que a máquina pode fazer. Queridos, eu quero alertá-los que a tecnologia está aí para ser usada a nosso favor e não contra nós. Quero demonstrar aqui alguns exemplos do que podemos obter já, hoje, com o uso correto da tecnologia. Nós podemos conectar igreja e membresia, gerando engajamento para os cultos e atividades da igreja. Podemos alavancar a contribuição para a igreja através do uso de ferramentas corretas que façam isso. Podemos prover conteúdo cristão para um maior número de pessoas, expandindo o raio de ação da nossa igreja. E antes
de terminar, eu quero deixá-los cientes de que você precisa ter uma estratégia de tecnologia para a sua igreja e não ficar dependendo de ferramentas como Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. Elas têm o seu valor, elas podem ser usadas, mas não podem ser as únicas ferramentas a serem usadas. Pois, quando menos se espera, a política da empresa ou o algoritmo de propagação da sua mensagem é mudado e o seu conteúdo pode ser bloqueado ou mesmo atingir um menor número de pessoas do que você gostaria de impactar. A tecnologia na sua igreja pode ser uma excelente ferramenta, desde que usada corretamente. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Eclesiastes 10:10. Que você possa entender que a tecnologia ela está pronta para te auxiliar a você atingir os objetivos, a missão, visão da tua igreja. Use-a conforme a tua necessidade. Estamos aqui para lhe ajudar. Entre em contato conosco. Um grande abraço e que Deus abençoe.